Não, mas ela pode fazer oração, Mauro. Aí, enquanto faz oração, você vai tentando compartilhar aí. Tá ok. Vamos lá, mano, então. Então, vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus, agradecer o dia de hoje, a noite que se inicia. E rogar a toda a espiritualidade que nos acompanha nesse momento, para que possamos fazer um bom estudo e ter maior compreensão do tema de hoje, que continua no capítulo 3, e a sua relação com a mediunidade, para que possamos, assim, trabalhar cada vez mais melhor no auxílio aos nossos irmãos. Que assim seja. William, só antes do Mauro começar a falar aí, deixa eu, para que todo mundo fique ciente aí, o Ezequiel pediu que fosse iniciado o mais rápido possível o sistema de comunicação das reuniões da casa. E tudo vai começar pela reunião pública às quartas-feiras. E ele disse que ele vai criar as chamadas salas. Então, por exemplo, vai ter a sala dos animais, né, da equipe Amor, vai ter a sala das reuniões, da reunião mediúnica, a sala lá onde ele trabalha, onde a equipe fica lá no tratamento e tal. E por que vai ser feito isso? Isso vai ser uma interação entre o Maria Francisca e as demais casas espíritas que vão ligar ao Maria Francisca. Então, por exemplo, nós estamos fazendo lá uma reunião mediúnica, lá na sexta-feira. Essa reunião mediúnica, ela vai estar ligada com outra casa também. Então, vamos supor, lá em São João del Rei, está sendo feita uma reunião mediúnica lá no mesmo horário, tem que ser no mesmo horário. E, por exemplo, um espírito manifesta na Amanda lá em São João del Rei. Aqui de Belo Horizonte, através de vídeo, eu vou ter condição de conversar com esse espírito. E isso o Ezequiel pediu para fazer em razão das dificuldades que estão tendo nas casas espíritas, principalmente nas cidades do interior, né? E esse processo vai iniciar e cada sala vai ter uma ligação diferenciada, né? E pelo que eu estou sabendo, que ele me adiantou, mas não falou com o grupo, né? Que o médium, para participar, ele vai ter que se cadastrar no programa. Então, por exemplo, ele vai para a sala 3, que é a reunião mediúnica. Ele só entra para essa sala se ele estiver cadastrado no sistema. Então, ele chega e é o sistema, ele vai colocar o dedinho dele ali, o sistema vai reconhecer e ele entra para a reunião mediúnica. Vicente, só uma pergunta disso. E aí vai ser só permitido ao vivo? Ei? A transmissão vai ser sempre somente ao vivo? Sempre ao vivo. As salas que são diferentes. A única que vai ser gravada vai ser a reunião de quarta-feira, né? As públicas. E a ideia é o seguinte: vai existir uma interação entre as... O Ezequiel chama a Maria Francisca de casa-mãe. E ele chama as demais casas de casa-filho. Então, as casas-filho, elas podem interagir durante as reuniões. Na reunião pública, na reunião mediúnica. Então, há uma interação. Então, isso vai ser feito por sistema de televídeo. Ô Vicente, e no caso aí, a equipe de TI que vai implementar isso, já está decidido? A equipe de TI, inclusive, o Ezequiel já tem levado o pessoal para... A gente já andou assistindo aí alguns trabalhos com os membros. Eu não posso falar quem que é, não, mas sim, eu já andei participando de algumas reuniões no âmbito espiritual com quem vai trabalhar nesse sentido. Beleza, então vamos aguardar então, né? Isso. Vamos aguardar. Maravilha. Vamos lá, Maurão? Vamos lá, né? Deixa eu organizar aqui para a gente poder começar. Eu posso fazer uma pergunta, Vicente, rapidinho?
É porque eu tenho que ficar esperando minha mãe quarta-feira, ela sair daquela sala lá do Ezequiel. Tem algum problema se eu sentar lá, ficar aguardando ela? Só se você pagar. Não, é porque você tocou nesse assunto aí, de cadastrar e tudo, mas eu tenho que ficar esperando ela até 11 horas da noite. Aí lá em cima, naquela sala do Ezequiel, tem $100. Ou Ah, em é, né? libra. Então não tem problema não, né? Se você conhecesse o Jacapo, você não estaria rouca igual você está, viu? Eu tô gripada. Mas não tem problema, não. Lucas, você está vendo aí a tela cheia? Sim, sim. Ah, tá. Beleza, então os demais já está igual. O que acontece? Eu fiz algumas modificações, alguns adendos em função das perguntas do Vicente, e aí o problema é que não deu tempo de eu mandar para o Lucas. Essa semana eu estou tendo aí, eu estou muito ocupado aí essas semanas, né? Tomara que acabe, estava fazendo a proposta lá para a PUC e estava ficando até meia-noite, 1 hora, e não consegui fazer a tempo de mandar os adendos aí, mas vamos ver até onde a gente consegue ir, ok? O caso, você desculpa aí não ter mandado antes, mas está dentro do que a gente já vem compartilhando aí. Perfeito? Imagina, a gente vai caminhando junto. Ok. Podemos iniciar aí, Vicente? Pode sim, Mauro. Pode começar aí. Então vamos lá, né? Essa parte aqui, todos estão vendo aí a apresentação, tela cheia? Sim. Beleza. Então vamos lá. Nós paramos no slide 32. Ok. Bem, com relação à distribuição de elétrons, a gente já falou sobre esse assunto, né? Só que é importante a gente relembrar aí a questão de quando há uma mudança de energia, aqui essa mudança, ela, em função da frequência, que nós vamos ver que cada onda tem uma frequência, por isso cada uma tem uma cor, a gente vai poder observar que quando eu estou saindo de uma camada para outra, né, eu tenho aqui uma energia, né? E quando eu estou voltando, eu vou desprender. Então, o elétron vai desprender essa energia em forma de prótons. Bem, para que a gente observamos que na última apresentação, o pessoal precisava de recordar, né? Todos nós, né, precisávamos de recordar um pouquinho essa distribuição atômica. Aí por isso que eu coloquei essa distribuição, né? Para que a gente entenda o seguinte, por que o elétron, às vezes, ele fica mais propenso, né? Fica mais fácil dele ou ser compartilhado ou preencher a camada de um outro elemento que nós vamos ver mais à frente. Então, nós temos, com relação a nível, né? Nós temos níveis de energia, nós temos K, olha a camada K aqui, bem pertinho do núcleo, e assim vai até a Q, né? Bem, eu tenho níveis, tá? E é importante a gente ressaltar que cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons. Porém, nós temos SP, D e F. Esse SP, D e F são os subníveis, né? São níveis intermediários aqui que a gente vai ver rapidinho. Bem,
É importante só a gente relembrar que essas informações dos elementos, elas estão aqui na tabela periódica, onde eu tenho peso atômico, eu tenho símbolo, eu tenho nome de elemento e tenho número atômico. Então, é tudo bem fácil, né? Está bem explicado para a gente aí já, né? Nós temos hidrogênios, metais, semimetais, não metais, gases nobres, né? No caso aí, o hélio. Bem, então nós pegamos um elemento aqui, o flúor, para a gente começar a observar melhor, né? Então, voltando à tabela periódica, vim aqui, peguei o flúor, né? Ele tem aqui o número atômico 9 e começamos a trabalhar. Ele tem um S, olha só, a gente vem, desce, um S, depois volta, 2S2, 2P5. Ele não tinha 9, então tem 4 e 5, 9. Sendo que ele ficou distribuído de que forma? Olha aqui, eu tenho 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui são elétrons que são mais difíceis da gente mexer com eles, tá? Eles estão bem perto do núcleo, e aí, além de estar bem perto do núcleo, né? Como ele está na camada K2, a camada está preenchida. Então, não dá para ficar bagunçando com ela, não. Tá? Depois vem a 2S, né? E a camada 2P5. Então, 2P. P, eu posso ter até 6 elétrons, só que eu estou com 5. Eu não estou completo, né? Porque sempre são números pares. Então, aí, nesse caso, eu posso ganhar elétrons ou perder. Está mais fácil ganhar para a gente combinar o flúor com outros elementos aí. Não é isso, Lucas? Perfeito, Mauro, isso mesmo. Até aí bem tranquilo, né? Então, essa estrutura atômica do diagrama de Lyons do flúor. Então, a gente vai seguir mais um pouquinho, olha o ferro aí. Buscamos ele lá na camada, lá na tabela periódica, tá? E junto com isso, dividimos ele em camada. Um é só com ferro, já é mais complexo, ele tem 26. 26 o quê? 26 é o número atômico dele. É só voltar aqui na tabela periódica que ela conversa com a gente. Aqui, ó. Tá aqui o ferro. Então, fazendo a divisão, eu fui até o 26. Só que, na hora que você vai fazer a divisão, você chegou aqui em 4S2, né? Você está descendo, você fez 3P6, 4S2, aí eu vou para 3D6. D, eu posso ter até 10 elétrons nesse subnível aí, beleza? Então, só que eu estou com 6. Se eu estou com 6, eu posso combinar com outro elemento ou colocar energia aí, né? Levando uma condição de tirar esses elétrons, ou seja, eu posso fazer alguma mudança nesse processo aí em 3D6. Olha aqui, D10, eu vou para D6. O interessante também, a nível de camada, se a gente for olhar, 2, 10, eu cheguei aqui em quem? Eu posso ter até 18 elétrons, né? Estou na camada M. M, eu posso ter até 18 elétrons. Então, eu estou com um número de elétrons bem inferior aí. E daí a gente consegue fazer alguns outros trabalhos, ligas, etc. Né? Bem, então esse é o subnível maior de energia, mais energético. Nós temos aí, em termos de ordem geométrica, que nós acabamos de ver,
Eu tenho a camada K, que está totalmente preenchida. Eu tenho aqui a L, olha a L aqui. A L não tem 8 elétrons? Ela tem 8 elétrons, ela está totalmente preenchida. Depois, eu tenho a 3s2, a 3ps e 3d6 aqui no M, né? Eu tenho 6, 12, 13, 14. No M, eu posso ter até 18. Indo aqui para a camada 4s2. Né? Eu estava aqui, entrei, fui até... Na 4s2, ficou 2 elétrons aqui, né, na divisão. Então, esses 2 elétrons fica mais fácil ainda da gente trabalhar com eles a nível de energia, né? Bem, seguindo aí, a gente fez a divisão com outros elementos, né? Para que a gente pudesse realmente consolidar aquilo que estava verificando. Depois vocês podem acompanhar, vou passar esse material aí. E aí a gente passou para uma outra coisa, distribuição de subníveis de ordem de preenchimento, mas a gente começou a combinar, porque eu notei o seguinte, a hora que a gente falou assim, olha, vamos combinar aí os elétrons e formar no caso, formar água, aí você, mas a água é formada de quê? Ela é formada do hidrogênio, né? Então, pegamos lá o hidrogênio, fizemos a divisão do hidrogênio, tá? E depois fizemos do oxigênio. Então, nós observamos que eu vou ter aqui o hidrogênio compartilhando com o oxigênio. Espera aí, um minuto só. Aqui, ó. Então, eu tenho o hidrogênio aqui, o oxigênio, e fazendo trabalho junto com o oxigênio. No caso, virou uma molécula, onde eu tenho 2 hidrogênios, não é H2O? Então, eu tenho 2 hidrogênios compartilhando aqui com o oxigênio. Aí formou-se a molécula de água. Então, o que a gente observa? Quando o elétron está ali solto, ou pelo menos não preencheu toda a camada, fica mais fácil de fazer as combinações. E aí, Lucas, pode dar uma força para a gente aí, por favor? Queria aproveitar o momento, tá perfeito. Só que eu queria aproveitar o momento que está super propício, que o slide está super completo. Uma vez o Ezequiel me pediu para que eu fizesse uma analogia entre quando 2 pessoas têm ali um conflito e chega uma terceira pessoa para fazer a mediação, e que eu fizesse uma analogia disso com a natureza, né? E aí, assim, eu perguntei para ele se era para a próxima semana, ele falou, não, é agora. Isso lá na sala dele. Foi muito interessante e, assim, eu fiquei um pouco surpreso, mas eu usei exatamente isso que você está falando agora. Eu usei até o mesmo exemplo da água, né? Falei, olha, o que eu consigo correlacionar agora, fazer uma analogia, uma comparação, seria isso. Você tem 2 elementos ali, você chega em um terceiro elemento e você consegue fazer uma ligação desses 2 elementos que, se fosse só esses 2, talvez essa ligação não aconteceria. Aí eu não especifiquei que para a água talvez não aconteceria, mas que isso acontece com alguns elementos. Então, de fato, quando você tem 2 hidrogênios, cada um tem um elétron na camada de valência, né? E o oxigênio, como ele tem só 6 na camada de valência, e para completar aquela camada você precisa de mais 2, eles compartilham elétrons ali, e esse compartilhamento de elétrons preenche tanto as camadas de cada um dos hidrogênios, que precisa só de 2, ele tem um, ele usa o compartilhamento com oxigênio, e o oxigênio recebendo, compartilhando com o hidrogênio, e isso gera uma ligação química entre esses átomos e formam uma molécula, né? E essa molécula que compõe a água. Então, foi a analogia que eu consegui fazer na hora, e esse slide é exatamente... se eu pudesse tê-lo em mãos ali naquele momento, eu iria mostrar para o pessoal, falar aqui, pessoal, é isso aqui que eu quero falar.
Eu não sei se eu entendi, mas é que esses dois átomos aí de hidrogênio ligados ao oxigênio, eles estabilizam a camada de... É isso? Ah, tá. Porque o oxigênio... Eu estava boiando até agora. Na hora que você falou isso aí, eu não consegui entender. Não, o hidrogênio ele não tem um elétron aqui? Não é isso? Ele não está na camada 2. A 2, para ficar equilibrada, tudo no universo não tende ao equilíbrio. Para ficar equilibrada, ela teria que ter 2 elétrons. Então, o hidrogênio ele está aí bagunçando o coreto, porque ele era para ter 2 elétrons e ele só tem 1. Aí, o que acontece? No caso do oxigênio, na divisão que nós fizemos aqui, nós temos a camada L. A camada L tem 8. Ele poderia ter 8 elétrons. Para ficar equilibrado, né? Nós não vimos lá atrás, nos primeiros slides, que o ideal é que formassem par e eles ainda estão dispostos a 45 graus. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui rapidão. É porque no caso da formação da água aí, precisa de mais uma coisa, né? De uma corrente elétrica, não é isso? Para formar água. Ou não? No caso aqui vai ser por combinação, né? Sim. Então, olha só, eles não estão dispostos a 45 graus e sempre em pares. Né? Se estão 45 graus e em pares, ele está rodando, faltando o par dele lá. Né? Beleza? Então, voltando aqui, aí o Lucas completa para a gente. De fato, em pares, mas é por causa do momento angular intrínseco, que a gente chama de spin. Ele pode ter spin para cima ou spin para baixo. E aí, a divisão de spin eu não coloquei aqui, não, porque eu achei que estava um pouquinho à frente. Não precisa complicar desnecessariamente. Ótimo, sim, mas é porque, assim, aquela representação lá, igual eu tinha falado, ela é mais didática. Hoje a gente entende o átomo de uma forma diferente, sabe? Sim. E aí, assim, para cada um desses subníveis, eles se preenchem de 2 em 2, um spin para cima e um para baixo, e aí precisa de 2 elétrons. Mas é isso mesmo, está perfeito. É isso. Então, o que aconteceu? Esse elétron do hidrogênio aqui, ele vai ser compartilhado com o oxigênio, tá? Só que um só não ia resolver. Então, para que houvesse um compartilhamento aqui total, aí precisamos de 2 hidrogênios. Então, eu tenho 2 compartilhados, aí fica esses 2 hidrogênios compartilhados, vamos falar assim, agarrados aí no oxigênio, formando aí a água. Né? Você ia falar mais alguma coisa aí, Lucas? Tranquilo, é isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Bem, aí vem essa parte aqui que nós falamos sobre a questão da energia, né? Que é colocado em torno de 1000 graus centígrados nos átomos para que possam ser constituídos somente núcleos despojados dos seus elétrons satélites, vindo a explodir por entrechoques de altíssimas temperaturas. Então, aí, podemos falar que é o princípio para a criação da energia nuclear aí, Lucas? Mauro, é uma frase um pouco forte, assim, eu acho uma afirmação um pouco difícil, mas e também ao atingir 100 mil graus é tenso, assim, é a temperatura muito alta. Assim, a ideia é que você atingindo esse grau de energia, você ejeta todos os elétrons do elemento, mas eu não me sinto seguro em afirmar isso. Ok. Bem, e aí eles colocam, né, a questão da energia nuclear, né?
aí já está dentro do capítulo, colocando aí sobre a questão do trabalho atômico, né, da divisão atômica, onde a fissão nuclear ela consiste em uma reação que se inicia com o nêutron e com o núcleo estável, que proporciona a quebra deste último, por esse motivo é chamado fissão nuclear, divisão do núcleo, né? Bem, e aí vem para a luz, né? No momento da luz aí, o Vicente perguntou para a gente, e tal, como é que esses raios solares, né, vão comportar, né, de forma tal a influenciar no nosso dia a dia aí. Então, Vicente, eu acho que só para a gente recordar aí um pouco, e eu tive que ir lá e pesquisar, eu vi que para a gente entender um pouco melhor. Então, nós temos aqui, né, os raios, né, tem os comprimentos de onda, que está em nanômetro. Nós temos o UVC, UV, UVA. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a luz, né, visível, tá? E radiação. Então, nós podemos ver que a representação da capacidade da penetração dos raios de luz, esses raios de luz eles estão em forma de onda, né? E nós temos a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, eu não consegui aqui literatura para mostrar de forma mais tranquila a camada energética da Terra em função do sistema, né, que nós temos dentro, que forma essa camada magnética na Terra, que nos protege também. Então, observando melhor aqui, os raios, essa radiação UV, ela tem um comprimento de onda, porém, se eu pegar a UVC, ela não consegue passar a camada de ozônio. E ela está trabalhando nessa faixa aqui, ó, de 100 nanômetros. Se eu for para a UV, ela tem uma penetração, tá? Atua numa faixa de 280 a 315 nanômetros. Ela é parcialmente absorvida pela camada de ozônio, pode causar queimaduras solares e tem efeitos biológicos significativos. Bem, é importante a gente observar que tudo isso está sendo em função da variação da frequência do tipo de onda que está sendo emitido. Bem, de 315 a 400 nanômetros, que é a UVA, ela já penetra e chega até na Terra tranquilamente. Não é significativamente absorvida pela camada de ozônio, então o ozônio não vai proteger, atinge a Terra, contribuindo ao envelhecimento da pele e outros efeitos. Cerca de 8% de energia solar é na faixa ultravioleta, mas a maior parte disso é absorvida pela atmosfera, especialmente pela camada de ozônio. Então, daí o problema da camada de ozônio ter um furo, vamos falar assim. Aí, essas frequências, elas vão começar a passar com maior facilidade, não vai ter absorção nenhuma. Bem, se essas frequências passam, a gente pode ver, né, como que Deus, o atributo de inteligência suprema é assim, até pouco, né, perto do que é Deus, porque Deus criou tudo isso, né? Então, é física, tem como comprovar que tudo isso existe. Imagine se eu não tivesse esse filtro aqui, todas essas ondas que vêm do Sol estivessem chegando até na Terra. Aí é caos, né? Bem,
A radiação ultravioleta também possui diversas aplicações, então não é de tudo ruim. A gente usa a luz... Mauro, acho que o Paulo e a Fernanda têm pergunta. Na verdade, eu ia perguntar sobre a vitamina D, já está falando aí agora. Sim. Então, quer dizer, a gente pode usar a luz nessa frequência, como a Paula ia perguntar aí, para realizar outras coisas, né? Então, eu tenho lâmpadas de descarga de mercúrio, eu tenho lâmpadas fluorescentes, eu tenho clínicas de bronzeamento artificial, ela também é produtora de vitamina D, introdutora de reações químicas capazes de acelerar a formação de moléculas de grande conhecido como polímeros, eliminação de dados em chips de memória de computador, tornar algumas substâncias invisíveis para os olhos humanos, fluorescentes quando expostos a ela. Então, alguns sensores, a gente usa esse tipo de frequência de luz para você não ficar vendo aquele monte de risco lá. Temos efeitos também agudos. Quando os efeitos são agudos, são aqueles que surgem e desaparecem rapidamente, como queimaduras. Então, se eu ficar exposto muito tempo, eu vou ter queimadura. A esse tipo de onda, a esse tipo de luz. Bronzeamento e produção da vitamina D. Os efeitos crônicos são aqueles que demoram a surgir e a desaparecer, como fotoenvelhecimento, melasmas, sardas, pintas, rugas e câncer de pele. Bem, continuando aí, só que agora a gente passa para a luz visível, né? Ao passar para a luz visível, a gente pode observar que ela está na frequência de 400 a 700 nanômetros. Mauro, a Sandra quer perguntar alguma coisa. Sim. A gente sabe que o Sol é um dos maiores condutores de energia, né? Aí, quando a gente está falando dessa energia aí a gente está falando nessa, da página anterior, volta lá na página anterior. A página anterior é essa. Dessa radiação ultraviolenta, é essa energia que a gente aproveita? Na realidade, a gente aproveita, tudo tem um certo proveito, né? Toda frequência tem um certo proveito. Agora, assim, a onda UVC, que a gente está vendo aqui, que é a que mais pode nos prejudicar e que trabalha aí nessa faixa de 100 a 280, é que ela é filtrada pela camada de ozônio. Não, né? mas eu estou falando assim, como o Sol é um dos maiores, o Sol, juntamente com a água e outros elementos, conduz energia. Essa energia é uma energia saudável, que a gente aproveita. Ele ser humano aproveita. Sim. Não é essa energia danosa que eu estou falando, não, que estraga a pele, não. Eu estou falando uma energia que o ser humano aproveita. É essa aqui que está passando aqui, que é qual mesmo? Sim, aqui, ó. É a UVA, né? Sim. É essa, né? Ah, tá. Aqui, ó. Você pode ver que ela vai trazer para a gente a vitamina D. Só que você não pode ficar muito tempo. O problema não é se a gente vai aproveitar rapidamente. Se você aproveitou na proporção correta, aí, como não era objeto muito aprofundado do nosso estudo, então eu tirei a parte, né, de tempo, proteções para utilização, etc. Mas a gente vê que a gente aproveita tudo para o nosso benefício. Tá? Então, assim, o problema é só a exposição, é o excesso de exposição. O Lucas quer falar. Sim. Queria complementar um pouquinho, perfeito, Mauro, a colocação, e o Sol ele emite de tudo, né? Todas essas
todo esse espectro, tá até bacana ali que o Mauro deixou lá, o raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, onda de rádio, todo o espectro eletromagnético, de radiação eletromagnética, o Sol, ele emite. E como nós estamos na reta dele, a gente recebe, né? Então, assim, como ele bem falou, a camada de ozônio ela acaba filtrando e, bom, chama a luz visível na toa. Tudo que a gente enxerga está nessa faixinha bem curtinha ali de 400 a 700 nanômetros. Todo o resto, nossos olhos não conseguem captar. Então, olha quão ampla é a faixa, o espectro de radiação eletromagnética, a gente só consegue enxergar um pedacinho. Eu quero dizer o seguinte... Enxergar uma coisa, mas sofrer efeito é outra, né? A gente não consegue perceber com a visão do olho, mas a gente recebe, né, o efeito disso, não é isso? Exatamente. E se a gente enxergar também, esse é o inferno, que imagina só, onda de rádio. O rádio, quando a gente liga e sintoniza, o ambiente está permeado por ondas que a gente não enxerga, que são as ondas de rádio, né? O controle da televisão, se você ligar a câmera do celular assim e apontar o controle da televisão e apertar a tecla, você vai ver uma luzinha, é infravermelha, a gente não enxerga. Então, assim, aí tudo que está à esquerda ali, ó, de ultravioleta, raio-x e raio gama, tudo que está para lá é radiação ionizante. Essa radiação ionizante, ela consegue arrancar elétron. E ela é danosa para a nossa saúde. Então, a gente não pode ser exposto a raio-x, a gente não pode ser exposto a raio gama, de jeito nenhum. A gente não pode ser exposto a ultravioleta, porque é radiação que causa prejuízo para a nossa saúde. Tudo que está à direita ali, infravermelho, onda de rádio, é radiação, espectro, a parte visível da luz também, é radiação não ionizante. Então, ela não arranca elétrons. Então, ela não é danosa à nossa saúde. Então, assim, aquela fotografia que foi feita do buraco negro, tá lá coloridinho de laranja, porque eles coloriram artificialmente. Aquilo lá foi feito por radiotelescópio e eles usaram onda de rádio para poder fazer aquela imagem. Porque se você tentasse captar via luz visível, o meio fica opaco, você não consegue captar uma imagem. Por exemplo, Sagitários A, que é o buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Para você enxergar aquilo lá, se fosse por luz visível, não dá para ver, mas por onda de rádio dá, porque aí deixa de ser opaco, você consegue ter captação. Então, assim, as aplicações são imensas, mas não é porque existe essa frequência ali, ou esse comprimento de onda, que a gente consegue enxergar. A gente só enxerga ali no espectro visível. Então, toda essa faixa aqui, até o início, vamos falar assim, que até começar aqui em 400 nanômetros, é radiação ionizante danosa, que estamos expostos, né, de certa forma, vamos falar assim, e de 400 para frente, também estamos expostos, mas só percebemos de 400 a 700 nanômetros. Ok? E aqui está 400, a cor, tá? Que ela representa, e indo até 700. Cada uma faixa vai trabalhar dentro, vai representar uma cor, né? Se a gente esquecer o que é nanômetro, né? É a nossa frequência na medição de onda, a gente vai ver onda daqui a pouquinho novamente. Paulo quer falar aí, Paulo. Sim. Paulo ou Fernanda, né? Eu não sei. Na verdade é uma dúvida, porque, como a gente sabe, né, o sol tem os horários que a gente deve tomar por conta de vitamina, essas coisas todas. Eu estou começando a aprender a criar umas plantas aqui. Tem planta que precisa de 8, 10 horas de sol. É porque eu não entendo muito bem, como a Aline semana passada falou, né? A gente fica meio viajando nessas informações. Mas a gente observa, por exemplo, que a luz solar, como o Mauro bem falou, né? Deus criou tudo. Ele tem a parte positiva e negativa. Para a gente, tem um limiar de que é positivo a incidência de sol, né? Dessas ondas aí que eu não compreendo muito bem. Mas com relação, por exemplo, à natureza, porque eu comprei algumas plantas aqui, uma é de sombra, uma é de sol, eu estava pondo elas nos lugares errados. Então, assim, eu fico um pouco confusa para que talvez algum de vocês possa me explicar melhor, porque alguma das plantas precisa de 6, 8 horas dessa incidência solar direta. Eu não sei se faz sentido com relação ao estudo também, mas vocês estão falando do sol,
dessas questões, se alguém puder me dar alguma orientação, porque está bem difícil entender, mas eu estava observando com relação ao Sol e a energia, o espectro de luz, com relação à natureza, né? Se alguém puder auxiliar. Inclusive, Ezequiel fala muito a respeito do horário que a planta, a erva medicinal é colhida, né? Que tem uma diferença. Por que tem essa diferença? Eu não sei, mas ele fala que tem. Eu não fiz nenhum estudo assim com relação ao tempo de duração dos raios na planta com relação à fotossíntese, essas coisas. Não sei se o Lucas já fez isso ou se alguém já fez aí. Quer falar? Pode falar. Desculpa, posso falar? Eu queria complementar um pouquinho, achei legal a pergunta. Bom, não é ideal. Vamos falar primeiro para nós seres humanos. De 10 da manhã às 4 da tarde, se a gente puder evitar excesso ali de exposição ao sol, é bom. Isso está relacionado à incidência dos raios solares. Porque, assim, o sol nasce, né? Aí ele vai se elevando e vamos pensar num dia específico do ano que é no equinócio. O sol está bem em cima da sua cabeça. Se ele está bem em cima da sua cabeça, ele está atravessando a menor quantidade de atmosfera. Então, tem menos atmosfera para poder filtrar todos esses raios solares que estão chegando aqui. Então, de 10 às 4 da tarde é o período de incidência solar máxima que a gente está recebendo, né? Onde você está, né? Na região que você está. E aí, fora desses horários, a quantidade de atmosfera que o Sol tem que atravessar é muito grande. Existe um negócio chamado espalhamento Rayleigh. Esse espalhamento é o espalhamento da luz azul. E é por isso que o céu é azul. O céu é azul porque a luz, no comprimento de onda azul, ela espalha mais do que a luz vermelha e amarela e laranja, né? Então, a esquerda do verde ali na imagem, o azul ali, vai caminhando para o roxo, violeta, essas cores espalham mais, esses comprimentos de ondas espalham mais na atmosfera. E aí, como o Sol está incidindo e esses caras estão espalhando muito na atmosfera, o Sol acaba ficando azul, a nossa percepção dele é azul. E aí, quando no entardecer o Sol está bem baixo, a gente enxerga aquele pôr do Sol alaranjado, né, vermelhado assim, é exatamente porque no pôr do Sol, o Sol tem que atravessar, os raios solares têm que atravessar tanta atmosfera que a luz azul já espalhou toda, o que sobra para a gente enxergar é laranja e vermelho. Agora, quanto às plantas, você falou, olha, tem planta que prefere mais sombra. Na minha cabeça, para mim, é assim, na natureza elas nascem no lugar certo, né? Se ela é uma planta de mais sombra, ela vai nascer no lugar. Para mim, eu acho que na natureza é assim. E assim, as plantas necessariamente precisam, porque a luz é o que alimenta elas pela fotossíntese, né? Mas não precisa de tanto sol, assim. Eu acho que, eu não sei se foi satisfatório mesmo. Fala, Isabel. Pode falar. Mauro, eu estou meio atrasadinha aqui no raciocínio, pelo seguinte, você estava falando aí das ligações químicas, né? E aí eu estava pensando aqui no seguinte, quando a gente pode dizer que quando nós temos pensamentos elevados, nós produzimos ligações químicas diferentes de pensamentos menos elevados? Nós vamos ver isso aqui na frente um pouco, mas dá para a gente falar o seguinte, tudo é frequência. Deixa eu ver se... E porque eu fiquei pensando o seguinte, não está relacionado com o número atômico dos elementos também, entendeu? Assim, ou eu estou viajando demais? Não, mas o que acontece? Deixa eu ver se eu pego. Tudo é questão de frequência. Os pensamentos elevados... Porque eu fico pensando o seguinte, só te explicar o raciocínio. A partícula se desloca gerando uma onda, que é formada por vibrações, certo? Que está relacionada com o número atômico dos elementos. Os pensamentos, eles produzem irradiações eletromagnéticas, né, que a gente viu, e essa frequência ela vai variar de acordo com os estados mentais. Perfeito. E aí essa ligação química, ela vai estar relacionada com a afinidade fluídica. Sim. Então vamos lá. Os bons pensamentos... Agora eu fiquei igual aquele meme da Nazaré Tedesco, cheio das fórmulas aqui em volta.
Eu não estou diferente, não. Então, vamos lá. Vamos pegar a frequência do amor, que é colocado como alta frequência. Então, essa alta frequência, você vai ver que num espaço menor, né, um comprimento de onda, eu vou ter um deslocamento maior. Baixa frequência, olha só, o comprimento de onda é mais longo. Então, os bons pensamentos é como se eles fossem trabalhar dessa forma e os maus pensamentos fossem trabalhar desse jeito. Aqui eu tenho alta frequência, significa que eu tenho mais energia. Então, essa energia ela vai conseguir arrancar elétrons, ela vai conseguir comunicar a distâncias maiores, ela vai conseguir também, quimicamente, combinar de formas diferentes. Então vamos lá. Vamos falar que a importância da gente estudar isso aí, que a gente está tentando estudar, né? Vocês já sabem, mas que a gente tem um pouco de dificuldade, é exatamente relacionar essas ligações químicas, né? Com o pensamento. O pensamento está relacionado com as ligações químicas. E essa ligação química, ela está relacionada com a afinidade fluídica que é necessária para a comunicação com os espíritos mais elevados. Então vamos lá. Continuando a sua pergunta, que ela está meio relacionada com a do Vicente. Né? Aí vem a questão do comportamento do médium. A comunicação ela é de mente a mente. Então, comunicação entre dois planos ocorre em função do fluxo energético que ocorre no corpo físico, no corpo perispírito. Podemos observar que, para ocorrer a comunicação de dois planos, há grandes fluxos de energia, envolvimento de uma grande equipe. Ou seja, esses fluxos de energia, você já viu falar, o espírito teve que baixar a vibração dele para ele poder comunicar com o médium. Teve que baixar por quê? Porque senão você não consegue fazer sintonia. Né? A frequência é muito alta. E se ele entrasse com toda a energia, com toda a frequência? Aí é uma inferência minha, tá? Porque nós vamos ver isso. Ele poderia destruir a mente do médium. Então, o corpo, né? Essa parte aqui todo mundo já conhece, né? Corpo mental, fluxo, energia, perispírito. Bem, cada um desses chakras, que é o ponto de comunicação que essa energia vai entrar, ele está numa frequência. E ele vai trazer para você um benefício, tá? Então, essa frequência vai pegar ela vai pegar um chakra, né? De acordo com o que é necessário. Então, coronário, pensamento, ele vai atuar nessa parte aqui, tá? Podemos observar que esses corpos, nós temos a energia nos circundando e cada energia dessa está numa faixa, cada um está numa frequência. E isso aqui está circundando os nossos corpos e comunicando com o nosso corpo físico através dos chakras. Ok? Então, se vem um mental aqui, ele vai comunicar através do coronário. Deixa eu ver se eu tenho. Bem, junto com isso, você me perguntou, o cérebro humano, nós vamos encontrar nele o quê? Correntes mentais, formulando ações concebidas pelo pensamento contínuo, a se caracterizar na procriação, de alguma forma, colaborando incomparável obra de criação suprema. Ou seja, como a gente está vibrando em ondas,
a gente vai estar sempre cooperando, porque nosso cérebro, ele é emissor e receptor. Você está emitindo ondas e está recebendo ondas também. Então, nesse momento aí, você está emitindo energia e recebendo energia. Quanto melhor são os seus pensamentos, maior vai ser essa frequência, melhor a comunicação e melhor para o seu corpo também. Cada um, voltando aqui nos pontos de comunicação, cada uma dessas frequências vai lhe trazer um benefício. Não está aqui nessa apresentação, mas na próxima eu posso trazer para você. A comunicação sempre ocorre de mente a mente, ou seja, a nossa usina geradora e receptora, ela está na mente, né? Por isso que é interessante entender sobre onda, sobre vibração, né? Sobre esses comportamentos energéticos aí. O fluxo energético, só fechar só esse aqui rapidinho. O fluxo energético oriundo do acoplamento do mentor com o médium proporciona no corpo do médium uma vibração na frequência aproximada, não é na mesma frequência. Esta conexão provoca uma alteração em todos os corpos do médium. Por isso que eu mostrei os corpos para trás. Né? Isso está mostrando aqui no caso, o espírito tem o corpo mental, perispírito, duplo etérico, até o corpo físico, e sendo ligado através dos pontos de energia, que são os chakras. Provoca uma alteração em todos os corpos do médium, já que tudo é energia. E a energia do mentor está muito forte para o médium. Isso resulta em grande excitação e variação de frequência, pois cada célula é um microcentro de energia que é excitado, aumentando a frequência para uma boa sintonização. Então, a energia é o seguinte: se a energia do médium, do mentor, ele não baixar a energia dele, ele vai provocar essa vibração. Todos os corpos, eles têm um valor de vibração chamado ressonância, que se entrar em ressonância, atingir esse valor de ressonância, aquele corpo ele é destruído. Então, por isso que ele tem que baixar a vibração dele para comunicar com o médium. Mesmo que o médium ache que não precisa. Mas ele como sabedor, né? Ele é um mentor, ele vai tomar esse cuidado. Então, observamos, rapidinho, tá, Willi, que eu sei que está no finalzinho aí, o jato de forças mentais do irmão Clementino, né? Então, peguei lá do livro do André Luiz, tá? Atuou sob a organização psíquica como uma corrente dirigida para uma lâmpada elétrica, apoiando-se no plexo solar, né? Apoiando-se no plexo solar, elevou seu sistema neurocelebrino com a energia elétrica na usina emissora, atingindo a lâmpada, que se espalha filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Ou seja, é como quando há comunicação, que é o que a Isabel estava perguntando lá, é como se eu ligasse um fio na mente e por ali estivesse passando energia. Só que essa energia tem intensidade, ela tem vibração, ela está em forma de onda. Então, tudo isso aí a gente está vendo como base para poder entender, na realidade, os capítulos do próprio livro que se seguirão. Tá? Ainda dentro desse assunto sobre sintonia, que a Isabel
a pergunta da Isabel, ela entra junto com a pergunta do próprio Vicente. Então, ela vem para a gente essa questão de comunicação, é chamada onda mental, onde eu tenho intenção e emoção. Eu tenho a epífise, que é o órgão... Eu vou ligar para a Drogatel Araújo e vou perguntar. Ah, tá, desculpa. Nunca comprou tramadol de R$300, não? Peraí, gente. Tem um negócio aí que eu não entendi. É a epífise, mais a captação, a hipófise repassa o impulso para o corpo. Aí vem a questão de onda, mas agora a onda sonora, né? Então, ele vai transformar esse mental em voz. Da mesma forma, a hipófise, a captação da emissão, repassa para o impulso sonoro ali. Tudo observando, é importante a gente entender que aquele princípio que está sendo passado para a gente, na questão da sintonia vibratória entre pessoas e espíritos, que tiverem um pensamento, sentimento semelhante, pois os fluidos que ambas emanam em igual comprimento de onda e frequência. Ou seja, muitas vezes a pessoa escreve um negócio para a gente, te manda uma mensagem, né? Mas essa mensagem, ela chega para você, na hora que você lê, essa pessoa emitiu um pensamento na hora que ela estava escrevendo. Aí você lê aquilo ali e vai ficar alegre ou não, né? Porque você vai perceber as palavras, mas vai receber a intenção. Eu perguntei a Ezequiel uma vez por que um determinado de coisa que eles chamam de música aí me perturbava tanto. Ele pegou e falou comigo, falou assim, olha, porque a intenção está impregnada na música. Né? E aí vem o espírito comunicante, emissor da corrente mental, tá? Atuando aqui na mente, né? do médium. Tem a questão de sintonia, o médium desdobrado, né? Vontade, resposta, corpo físico, glândula, hipófise, transforma a corrente em corrente nervosa e outras áreas do encéfalo e diencéfalo, córtex cerebral. Então, com isso, eu vou ter em conformidade com essa corrente, algumas dessas áreas cerebrais vão ser atingidas. Bem, dentro disso aí, é importante a gente observar que o lóbulo frontal vai ser responsável pela fala, pela escrita, sensação. Aí vem o lóbulo occipital pela visão e o temporal pela audição. Então, esse composto todo, né, vai dar as comunicações, vamos falar assim, comunicação mediúnica. Mas aí é o que o Vicente perguntou. O que Isabel perguntou é quando há uma, entre aspas, as nossas comunicações do dia a dia. A gente vai receber com frequência de onda e vai ter que trabalhar o que está chegando até a gente também. Aqui está mostrando a epífise, tá? Aí já são os órgãos, né, que são responsáveis por receber essas informações e transformar, que são outras coisas que depois a gente pode voltar, se for o caso. Mas o Williker tinha me chamado aí. Voltando ao assunto, Isabel, não sei se eu te trouxe, se eu esclareci ou se eu confundi, mas a ideia foi tentar esclarecer. Sim. O que eu estava falando assim, eu estava até tentando, né, escrever aqui de um jeito melhor. Pensamento, ele vai produzir irradiação eletromagnética.
E aí, o número atômico dos elementos relacionados ao pensamento, porque cada pensamento vai gerar um número atômico, seria isso? Posso falar isso? Não, vai gerar uma onda. Vai gerar uma Essa onda onda vai ter uma frequência. Vai ter uma frequência e está relacionada com número atômico de elementos ou não? Não. Não? Não. Eu estava querendo saber se, assim, se tinha que ter ligações químicas semelhantes entre o médium e o espírito superior, para que houvesse a comunicação, entendeu? Assim, porque se isso está relacionado com a afinidade fluídica. Não, é só lá nos pensamentos. A afinidade entre elementos, ela podem formar outras moléculas, outros compostos. Entendi. Ô, Mauro, já são 19 horas já. Você tem muita coisa para apresentar ainda? Falta muita coisa ainda, né? Acabou que aumentou alguns slides para a gente poder acertar as perguntas aí, né? Entrou esse daqui já acabou, né? Que tem a radiação infravermelha, mas eu posso passar os slides para vocês. Certo. Tá tranquilo, vou passar. Aí a gente volta para o assunto novamente. Entendi. Né? Ô, Will, Oi. só para a gente não perder o que foi dito aí, olha que interessante. A Isabel perguntou se na comunicação mediúnica, a gente nunca pode esquecer numa comunicação mediúnica a característica do espírito comunicante. Nós temos o espírito superior, né? Que são os nossos, a gente diz assim, superior, né? Em razão deles estarem numa faixa diferenciada da nossa. São os espíritos trabalhadores aí do Cristo. E nós temos os espíritos que nós chamamos de inferior, que são aqueles que estão vivendo ainda mais no campo emocional inferior do que a busca do que é positivo. Então, olha que interessante. No momento da comunicação, o Mauro falou muito bem aí, mas no momento da comunicação, se eu estou comunicando com o espírito superior, essa comunicação é de mente a mente, cabendo ao superior baixar as vibrações dele, ele só vai conseguir, quando ele emite uma onda, para que essa onda ligue a minha mente, ele só vai conseguir uma comunicação se ele baixar as vibrações que essa onda vai gerar. Então, ele tem que conhecer, esse é o detalhe, ele tem que conhecer desse processo, de como funciona essa questão das ondas, das oscilações dela. Caso contrário, ele disse aí anteriormente que se ele não fizer isso, ele pode, inclusive, explodir meu corpo. Você imagina, por exemplo, um espírito de escol, se ele for comunicar por intermédio de um médium comum na Terra, de um médium despreparado, e ele não controlar as ondas dele, ele simplesmente explode meu corpo. Não tenha dúvida disso. Então, ele tem que ter o conhecimento de tudo isso que nós estamos falando aqui, e isso aqui, toda essa questão aqui científica, né, essa questão da física, é uma questão, inclusive, do conhecimento humano, fora que os homens não conhecem, que eles ainda desconhecem, né? Conforme diz a espiritualidade superior, parte das descobertas humanas, elas são ainda bem apagadas em relação à realidade espiritual. Agora, quando a comunicação se dá com o espírito de caráter inferior, ou seja, necessitado, olha como é. Por que tem que haver a interferência do mundo espiritual superior na comunicação? Nós não falamos que a comunicação entre dois espíritos ela se dá por questão de afinidade? Então, onde que está a afinidade se eu estou numa faixa superior e o espírito comunicante está numa faixa inferior? Aí é que é o legal. É aí que nós começamos a entender todo o processo.
Da mesma maneira que acontece do superior para nós, de nós também vai acontecer para o espírito inferior e de nós também vai acontecer para os animais e para as plantas. É aí que entra a mediunidade no seu aspecto integral, que a grande maioria de nós ainda não entendemos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu via afinidade de uma forma. Afinidade, para mim, um exemplo, em função de nível de desenvolvimento, simpatia, etc. Sintonia, aí já é outra coisa. A sintonia é a condição de frequência vibratória, né? Até, assim, seria interessante a gente até pesquisar um pouco mais, né? O que é sintonia e frequência vibratória, a gente está vendo aqui, né? Como é que ocorre essa sintonia? Porque tem 10 médiuns na casa. Aí, não, está comunicando com fulano, com Beltrano, por sintonia. Mas por que se deu essa sintonia? Aí é que está a diferença da química e da física humana, da visão científica e das questões na prática espiritual. Ô Mauro, a sintonia se dá por N situações. Ela se dá pelo crime, ela se dá pelo ódio, ela se dá pelo amor. Olha que interessante. Então, Isabel falou um negócio de química aí, e o mais interessante é o seguinte, às vezes parece que uma comunicação é tão simples, mas ela é tão complexa a nível científico, que se nós fôssemos realmente aprofundar a nível científico na nossa condição hoje, nós desistiríamos de exercer a mediunidade na Terra. É por isso que a grande maioria de nós exerce a mediunidade com o mínimo conhecimento. Você imagina, por exemplo, o Chico Xavier, que não tinha nem completo o primeiro ano primário, e ele consegue trazer para nós, materializar para nós mediunicamente, informações preciosíssimas e todas elas científicas, de que sequer a ciência tinha informação. Nós estamos falando de uma pessoa a nível de intelectualidade da Terra, era 100%, era 90% ignorante. Olha que interessante. Então, assim, eu acho que esse assunto a gente vai ter que continuar falando nele. Ele pode parecer... Por isso é que, às vezes, eu forço muito a questão da mediunidade, porque nós, realmente, nós precisamos entender os dois lados da coisa. Só que, a nível mental, tudo muda. Por quê? Porque as ondas mentais geradas por nós, geradas pelos animais, geradas pela natureza, muda completamente daquilo que nós temos estudado aí a nível de ciência. Ô Vicente, só para a gente fechar aqui, se a gente puder fazer um resumo, eu gostaria de falar aqui com o meu entendimento, né? Não sei se eu estou falando de maneira correta, né? Mas, pelo que a gente tem estudado até hoje, a gente sabe que só existe 3 coisas no universo, que é matéria, Deus e espírito. Ou seja, tirando o espírito e Deus, o resto, tudo é matéria. E a gente ainda desconhece o que é matéria, né? Que existe o fluido cósmico universal. E a matéria, inclusive, por isso que o pessoal fala assim, pessoal não, né? A espiritualidade nos fala que o pensamento é matéria. Se é matéria, tem átomos. Se tem átomos, tem vida, tem vibração, não é? Então, nós, espíritos, né, muitas vezes a gente não sabe o poder que nós temos, porque se a gente pensar bem, o nosso corpo, que o espírito comanda, existe aqui diversas reações químicas que nós fazemos, que o espírito comanda esses átomos, sem a gente ter consciência, que já está automatizado.
E todo esse aprendizado foi ao longo de milhões e milhões de anos que o espírito foi estagiando, desde o átomo até chegar ao que nós somos hoje. Lá no livro dos médiuns, Luiz, que ele fala que eu posso ficar completamente, 100% invisível aos olhos humanos. Pois então. Agora, olha que interessante. Para que eu faça isso, eu tenho que usar o quê? Átomos. Justamente. Tá certo? Vibrar de uma maneira diferente, né, Vicente? Por que os espíritos conseguem, por exemplo, eles conseguem uma pessoa que tem um conhecimento de todo esse processo, ele consegue, aos olhos humanos, desaparecer num ambiente e materializar-se em outro. Nós temos diversas situações dessa, entendeu? Agora, olha que interessante. O próprio Jesus sempre sumia. Se você pegar o Evangelho, você vai ter lá várias situações em que Jesus desaparecia de todo mundo. Ele, inclusive, costumava estar no meio de uma multidão de gente, aquela confusão começava a surgir, de repente ninguém mais via Jesus. Ele simplesmente bilocava, e para ele fazer a bilocação, ele tinha que conhecer todos os elementos da matéria. Que está relacionado com a ligação química, eu posso falar isso? Está relacionado com a relação química e que está relacionado com a capacidade mental nossa de envolver a matéria. Esse é que é o de modificar essa ligação química. Mas, na realidade, né, Vicente, tudo isso aí é o quê? Energia. Matéria é o quê? Energia condensada. Então logo a gente entende o seguinte, que o que existe mesmo é simplesmente formas diferentes de energia que estão em estados vibratórios diferentes. Só reação química. Olha para você ver, a formação e toda a mudança que nós vivemos hoje, o mundo o mundo físico, inclusive o nosso universo íntimo, ele está em constante reação química. Olha que interessante. Diz o Ezequiel da importância do Aedes aegypti, né, na formação futura dos novos corpos que virão. Cara, você vira e fala assim, um mosquitinho daquele tamanho, ele vai ser um agente para a formação futura dos nossos corpos. Ou seja, como os corpos no futuro serão pequenos, o que esse bichinho, o que eles estão fazendo com ele para que ele possa gerar uma reação química, energética no organismo, para que esse organismo, para que essas células venham a fazer uma transformação para a gente chegar nesse ponto daqui a, 200 ou 300 anos, não sei quando. Mas isso já está acontecendo no planeta. Por quê? Olha para você ver. Primeiro, não consegue erradicar esses insetos. Pode jogar inseticida, pode fazer o que você quiser. Parece que eles brotam de onde você menos espera. Segundo, nós não temos capacidade de visão para controlá-los. Eles conseguem entrar em qualquer ambiente, eles entram nos aviões. Então, olha que interessante. A globalização fez o quê? A globalização é um processo para fazer a modificação. Não pode se mudar as coisas na Europa e não mudar aqui, não, geneticamente falando. Então, é um conjunto. E hoje, os bichinhos, olha para você ver, eles saem daqui, eles são levados para a Europa. Eles vão ambientar lá também nas mesmas condições que está lá. Tudo é um processo de reação química. Mas vamos parar, porque esse trem é... Deixa para a semana que vem a gente continua, então. Tá bom. Então, vai fazer a oração para nós hoje. Está todo mundo escondido aí? Vou pedir o Vicente mesmo. Faz a oração para nós, Vicente. Tá bom. Querido irmão Jesus, reconhecemos nossa incapacidade
aceitamos a nossa pequenez, mas entendemos a tua grandiosidade. E também entendemos a grandiosidade de todos aqueles que humildemente, em sua grandeza, chegam até nós para nos passar verdadeiramente toda a estrutura da criação divina. Ainda somos viciados a tudo aquilo que os nossos olhos veem. Ainda somos viciados às nossas sensações mais grosseiras. Mas cada vez que nós buscamos ampliar os nossos horizontes, nós melhoramos as nossas asas e sentimos sim o desejo de poder fazer uso delas para ascender. E é isso, Jesus, que nós precisamos conquistar. E eu não tenho dúvida de que um dia nós vamos sim bater as asas do conhecimento e vamos poder entender com grande clareza essa tão bela criação que vivemos, mas não compreendemos ainda. E é por tudo isso que nós queremos agradecer este irmão maior pela paciência, pela tolerância, pelo exercício da compreensão de nossa pequenez e a nossa aceitação, na certeza de que um dia nós estaremos, sim, nesse processo de evolução, aptos a poder servir fielmente à grande seara criada por ti. Em teu nome aqui nós iniciamos, Jesus, e em teu nome nós pedimos permissão para encerrarmos aqui os trabalhos da noite. Que Deus possa nos abençoar sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Ô, Vicente, eu gostaria de conversar com você um pouquinho. Vicente, Vamos conversar. Tchau, gente.